Olá você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família, seu ministério, seu trabalho, fruto das suas mãos. Amém? Quero deixar para a nossa meditação que a palavra de Deus nos fala, conforme escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Fala sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E se ajuntaram tantos que nem mesmo junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. E vieram alguns a trazer um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma barreira, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seus corações: Por que pode este homem falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Jamais temos visto coisa assim. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Jesus é maravilhoso, é tremendo. Nessa passagem aqui, como nós já vimos, Jesus estava pregando numa casa, que era a casa dele mesmo. A casa ficou lotada, trouxeram um paralítico para ser curado. Como não tinha como acessar até Jesus, desceram o paralítico pelo telhado. E aí, Jesus, ao invés de imediatamente curar aquele paralítico, poxa, está vendo um homem descendo num leito, carregado por 4, descendo pelo telhado, que é uma coisa incomum. Qual a necessidade dele? Precisa falar? Mas por que Jesus não operou logo o milagre? Porque ele precisava, ele queria gerar fé, né? Aí Jesus já sabia a fé dos 4 amigos. A palavra de Deus fala que Jesus, vendo a fé deles, né, disse ao paralítico: mas aquele povo que estava ali naquela casa precisava saber que Jesus é Deus. E a própria incredulidade do coração deles, né, quando eles arrazoaram em seus corações falando: por que ele fala assim? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados, né? Então Jesus usou aquela incredulidade deles, daqueles escribas, fariseus, aquele povo, né, aqueles religiosos, para mostrar para eles mesmos, esfregou na cara deles, que Jesus é Deus. Aí Jesus chegou para eles, olha só a intervenção, né? Como que Jesus operou. Jesus estava ali pregando, anunciando o Evangelho, ao reino de Deus, as boas novas, o plano de Deus, e estava ensinando. Então, ministério do ensino, ministério da palavra. Jesus tinha, na forma humana, todos os dons, os mesmos dons que ele deu à sua igreja. É porque Jesus falou que nós faríamos as mesmas obras que ele, e obras ainda maiores nós faríamos. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei escandalizado. Fiquei assim: não, como assim? Como que a gente vai fazer alguma coisa maior do que Jesus? Jamais. Eu comecei a ficar igual Pedro, né? Jamais isso vai acontecer. Mas Jesus não estava falando que a gente ia ter poder maior do que o dele. Seriam obras maiores porque a gente teria muito mais tempo, muito mais tempo para exercer a obra de Deus. Jesus, o ministério dele foi de 3 anos e meio. Ele foi
Ele nasceu, começou a exercer o ministério dele com 30 anos, quando se tornou adulto, reconhecido como adulto. Mas aos 33 anos ele morreu. Então foi um período curto, em 3 anos, para exercer o ministério. Se ele tivesse, vamos botar assim numa cronologia humana, se ele tivesse vivido até os 70, 80 anos, quanto ele poderia fazer? Muito mais. Então, daí a gente entende o porquê Jesus falou que obras ainda maiores nós faríamos. Não é porque a gente vai fazer alguma coisa mais gloriosa do que Jesus. Não, nós vamos exercer os mesmos sinais, prodígios e maravilhas, os mesmos dons espirituais que Jesus. Até porque Jesus agia nos dons do Espírito Santo. Não eram os próprios dons dele, era do Espírito Santo. E é por isso que ele confia na sua igreja, porque ele deixou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para ajudar a igreja. E essa força capacitadora só vem através da busca do Espírito Santo. Eu quero manifestar o poder de Deus, eu estou buscando isso e eu quero que você busque também. Vamos viver o verdadeiro evangelho, vamos viver para a glória de Deus. E tudo tem que ser para a glória de Deus. Aí, voltando para o texto. Quando Jesus sabe o que está se passando no coração daquele povo, eles não verbalizaram. Acredito que eles nem fizeram expressão. Aquela coisa que a gente fala, a cara dele falou, a cara dela falou. Acredito que não foi isso, não. Jesus sabia o que estava dizendo lá no íntimo do coração deles. Interpretação, né? Discernimento de espíritos. Outro dom do Espírito Santo, né? Existe uma variedade de dons. E através do Espírito Santo, ele revela, é um dom de revelação. É um discernimento, é uma capacidade que Deus dá para a gente saber. E Jesus usou exatamente aquele ponto, eles pontuaram. Olha, como é que ele pode dizer que perdoa pecados se só Deus perdoa pecados? Então ele está blasfemando. Jesus pegou e esfregou isso na cara deles e provou que ele é Deus. Então ele chegou para aquele povo e perguntou para eles: por que vocês arrazoais isso nos seus corações? Mostrou para eles que já sabia o que estava passando lá dentro. Nenhum ser humano sabia, somente quem estava sentindo aquilo. E aí verbalizou, botou para fora o que estava passando no coração daquele povo. E exatamente as mesmas palavras que eles usaram, o Senhor Jesus interpretou, né, fazendo essa exposição. E aí Jesus perguntou a eles: o que é mais fácil? Dizer da boca para fora que perdoados estão os pecados, ou dizer para o paralítico: levanta e anda? Olha só, qual é mais fácil? Quem estivesse mentindo, se Jesus estivesse mentindo, mais fácil seria somente dizer: estão perdoados os pecados, e ninguém ia saber se realmente foi, né? Mas o que fica evidente para os olhos, né, é o lado mais difícil de dizer, né? Levanta, toma teu leito e anda. Então Jesus, para mostrar para eles que Jesus é Deus, e ele não é profeta, ele não é anjo, ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. E aí ele disse para o paralítico diante de todos, e aquele povo todo teve que glorificar a Deus, porque nunca se viu coisa igual. E se nós crermos e tomarmos posse, né, da palavra de Deus, da autoridade do Espírito Santo, vamos fluir no Espírito Santo e vamos fazer coisas extraordinárias, obras ainda maiores nós faremos. Que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu?